Primeiramente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer sempre essa oportunidade da gente estar reunido aqui para fazer esses estudos que nós nos comprometemos a fazer desde o início de toda a obra, começando pela biografia de Kardec, uma breve biografia, e nós já viemos apresentando as obras fundamentais, já passamos pelo Livro dos Espíritos, passamos por alguns opúsculos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós temos a tarefa ainda, né, pendente de trabalhar a apresentação do Céu e Inferno e a Gênese. Vamos começar hoje a apresentação do Céu e Inferno perdão, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e eu peço então licença a vocês para a gente compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa apresentação. Meus amigos, eu gostaria, em primeiro lugar, não, eu diria de reafirmar, né, um comunicado que nós fizemos em 2019, comunicado da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade Japão. O assunto é sobre a adoção das edições originais do Céu e o Inferno e a Gênese. Para evitar que a gente fuja muito do assunto, nós vamos ler o comunicado. Eu acredito que ele é muito claro, não vai precisar a gente fazer muitos adendos. Prezados amigos, amigas, a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade Japão, fiel aos princípios espíritas organizados por Allan Kardec, reafirma sua decisão de adotar a primeira edição de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, de 1865, e a quarta edição de 1868 de A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, como definitivas para seus estudos e práticas. Após exame das edições originais e das versões póstumas, quarta edição de O Céu e o Inferno, de 1870, e quinta edição de A Gênese, de 1872, constatamos alterações significativas nestas últimas, incluindo supressões de trechos sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade moral do espírito, além de acréscimos que introduzem um caráter dogmático, bem como visões místicas e conceitos de punição eterna, desalinhados com a racionalidade espírita. Pesquisas de Simone Privato, Goidanite, publicado no livro O Legado de Allan Kardec, de 2017, que deram origem a outras pesquisas em fontes primárias, documentos preservados por Canuto Abreu, denúncias de Henri Sauce, na França, em 1884, Berthe Fropo, que também escreveu um livro, e lá ela também faz as denúncias, o livro intitulado Beaucoup de Lumière, que significa muita luz, em 1884, evidenciam manipulações que comprometem a integridade doutrinária, possivelmente influenciada por ideias externas ao espiritismo. Consideramos também perspectivas contrárias, que defendem a legitimidade das edições póstumas, com base em possíveis revisões de Kardec, que as adotam como definitivas. Contudo, guiados pelo livre exame e pela ausência de depósitos legais para edições revisadas em vida de Allan Kardec, optamos pelas edições originais, que refletem autenticamente seu pensamento e o ensinamento dos espíritos superiores. Essa decisão encontra solidariedade em organizações como a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE São Paulo, a Confederação Espiritista Argentina, CEA, a União Espírita Francesa e Francófona, que igualmente promovem as edições de 1865 de O Céu e o Inferno e de 1868 de A Gênese. Respeitamos as diferentes visões e incentivamos o diálogo fraterno.
A Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade Japão seguirá aprofundando a doutrina espírita com rigor e espírito crítico, promovendo a análise comparativa. Agradecemos a todos que compartilham o compromisso com o Espiritismo e permanecemos abertos à reflexão coletiva. Fraternalmente, assino eu, como representante da Sociedade de Estudos Espíritas, da Takahama, 16 de maio de 2025. Encerrado esse comunicado, agradeço a todos e a gente vai, então, agora falar sobre a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O livro foi publicado em 1º de agosto de 1865. Aqui é a capa de rosto do Céu e Inferno. Ela é a 4ª obra fundamental da doutrina espírita, publicada, como já falamos, em 1º de agosto de 65, com o título Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós lembramos que na Revista Espírita de julho de 65, o Kardec já avisa na Revista Espírita, em dados bibliográficos, que está no prelo para aparecer em 1º de agosto. E, finalmente, em agosto é lançado, e em setembro, em notas bibliográficas da Revista Espírita de 65, setembro de 65, ele anuncia que já está à venda O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Algumas coisas aqui a gente vai repetir do que a gente já falou da obra anterior, porque nós vamos ver que a partir de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele estabeleceu, na verdade, nas primeiras obras, a base para poder fazer a construção das que viriam a seguir. Estamos falando da segunda obra nesse contexto, 4ª obra fundamental. Lembrando que quando a gente fala 4ª obra fundamental, a gente lembra, né, que no total são 32 obras, contando individualmente cada revista espírita. Então, as outras obras, sim, seriam as obras que são complementares. Essas seriam as fundamentais. E a gente observa que quando fala fundamental, básica, complementar, estamos nos referindo sempre dentro das obras de Kardec. É um equívoco citar obras externas como fundamental, básica, complementar. Todas elas estão dentro da própria doutrina espírita. Só para a gente relembrar que, na verdade, a gente fala 4ª obra fundamental, mas é a 8ª obra, né? Por quê? Livro dos Espíritos em 57, Instruções Práticas das Manifestações do Espírito em 58, O que é o Espiritismo em 59, o Livro dos Espíritos, numa edição já mais completa, em 60, o Livro dos Médiuns, em 61, já é a 5ª obra, né? O Espiritismo, na sua mais simples expressão, 62. Livro dos Médiuns, segunda e definitiva edição, em 62 também. Viagem Espírita, em 62. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 64. E O Céu e o Inferno, em 65. Então, a gente vê que justamente essa é a nossa proposta. A gente vê a cronologia dessas obras, como é que elas foram preparadas, como elas foram pensadas. Como a gente falou numa outra oportunidade, não pense que Kardec escreveu um livro, depois escreveu outro, não, houve, né, uma preparação para cada obra, um trabalho gigantesco, né, com muita atenção. E só para a gente relembrar que aquele tema que está lá no livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai lembrar que, porque aqui ele está entrando no estudo da moral, que ele começa no Evangelho, e depois ele vai trabalhar as religiões, fazer o comparativo das religiões no céu e inferno, que é o nosso objeto de estudo de hoje, e sobre milagres e predições, a gente vai ver isso no céu, na Gênese.
Relembrando que ele fala que a gente pode dividir essas matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias ou as predições, como queira, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Os atos comuns da vida do Cristo, Kardec ele não escreve um livro específico. Em maio, ou seja, um mês antes da publicação de O Evangelho, Ernest Renan tinha lançado justamente esse Vida de Jesus. Nós já discutimos sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, recorrer à apresentação passada do Evangelho segundo o Espiritismo. Os milagres e apredições, que é o nosso objeto de estudo da próxima apresentação, está na Gênese. O ensino moral também vimos no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ver exatamente as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, que o Kardec vai trazer para a discussão e para a apresentação nesse livro. Aqui nós vamos pegar já o prefácio do livro, onde ele diz: o livro dos Espíritos, o grifo é nosso, tá? Contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali expostos, até os que devem constituir seu coroamento. Era preciso, no entanto, mostrar-lhes os desdobramentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações à medida que tais bases emergissem do ensino complementar dos espíritos e de novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e em O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de pontos de vista específicos. É o que fazemos nesta obra, desde um outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente nas que nos restam publicar, que virão ao seu tempo. Nós sabemos que Kardec ele tinha a intenção de publicar não só a Gênese, mas como outros livros. Infelizmente, não teve o tempo hábil e nós ficamos somente com o próximo livro que ele fala que resta publicar, né? No caso, a Gênese. Aqui eu queria só chamar a atenção, porque, mais uma vez, aquilo que a gente já havia discutido. Não tem como a gente entender o Evangelho, o céu e o inferno e a Gênese, sem entender a base, como ele coloca, base fundamental, livro dos Espíritos, a teoria, a base. E, como ele fala, era preciso mostrar-lhes o desdobramento, deduzir as consequências. E aí ele vai fazer isso no Livro dos Médiuns e nas outras obras, como a gente está vendo aqui. Então, não há como a gente entender o céu e o inferno se a gente também não tem a base. Porque senão a gente sempre vai estar com o pensamento dogmático, fazendo interpretações equivocadas. Por isso que nós precisamos entender primeiramente e estudar primeiramente as obras que vieram antes destas. Vamos dar aqui um pequeno exemplo e a gente vai ver a quarta parte, ou seja, melhor dizendo, né, usando o termo que Kardec utilizou, o quarto livro, nas traduções para português, alguns tradutores colocaram primeira parte, segunda parte, terceira e quarta parte. Kardec ele não faz essa divisão, ele fala primeiro livro, segundo livro, terceiro livro e quarto livro. Então, no quarto livro, ou livro quarto, é um livro intitulado Esperanças e Consolações. É justamente este livro que vai ser a base para o céu e o inferno. Lembra que ele falou que primeiro precisava tirar todas as deduções, fazer todas as reflexões? O céu e o inferno começa aqui. Toda a teoria que ele vai desenvolver aqui, ele vai fazer o desdobramento e mostrar a sua aplicabilidade no céu e inferno. Então, para a gente ter ideia, esse livro quarto, que vai falar sobre as esperanças e consolações, nós temos 4 capítulos. Ele começa com esse primeiro aqui, sobre penas e gozos terrenos.
onde ele vai explorar felicidade e infelicidade relativas, perda de entes queridos, decepções, ingratidão, quebra de afeições, uniões antipáticas, preocupação com a morte, desgosto pela vida, suicídio. Ora, são questões primordiais que as religiões tratam, mas Kardec ele vai fazer essas análises segundo o Espiritismo. Nós temos o segundo capítulo, que ele vai falar sobre as penas e gozos futuros. Então, ele vai trazer. E vocês podem perceber que as temáticas aqui elas se repetem nos capítulos do Céu e Inferno. O nada, a vida futura, não é verdade? Né? Intuição das penas e dos gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, ressurreição da carne e, finalmente, paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. Me perdoem, deixa eu só fazer uma correção. No começo eu falei que eram 4 capítulos. Desculpe, são 2 capítulos, né? Abordando todas essas questões aqui. Eu coloquei um asterisco nesses 3 últimos temas, porque, basicamente, quem vai fazer os comentários dessas temáticas são os espíritos de São Luís, Lamennais, Platão, Paulo. Prosseguindo, eu gostaria de falar um pouquinho aqui com vocês sobre essas temáticas que foram já trazidas no Livro dos Espíritos. Vamos começar pelo capítulo 1, sobre penas e gozos terrenos. Felicidade e infelicidade relativas. Eu não trouxe aqui perguntas para a gente ficar lendo pergunta e resposta. A gente vai trazer, na verdade, o que eu quero trazer aqui é os temas, partindo do pressuposto que nós já conhecemos o Livro dos Espíritos, certo? É só para a gente ter a ideia de como Kardec já vinha pensando a respeito do assunto, e a gente sabe também que para ele chegar a publicar isso no livro, numa obra definitiva, né, pelo menos na primeira, depois na segunda edição do Livro dos Espíritos, ele levou muitos anos analisando, comparando, interrogando os espíritos através de diversos médios para obter justamente uma universalidade desses ensinamentos. Então, por exemplo, ele começa com a interrogação: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Porque Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los. Ou seja, são questões capitais que o homem vai procurar na religião e procurar essas respostas. E o Kardec vai fazer esse levantamento dessas questões. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reina a abundância em seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso, a não ser a morte. O que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Porque neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons. Perdas de entes queridos. Quantos de nós não sofrem com isso? Como a humanidade já não sofreu e se questionou a justiça e a bondade de Deus quando levam um ente querido, principalmente quando se trata de crianças. A gente questiona, né, essa justiça, essa bondade. E o Kardec vai também abordar esses assuntos, vai conversar com a espiritualidade superior. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Começa por aí, né, a respeito da comunicação com os mortos. Nesse caso, algumas perguntas, eu trouxe a resposta, até para a gente ver, começar a delinear a visão que o Espiritismo vai dar. Então, o que pensar da opinião de pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Não pode haver profanação
quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com as vossas lembranças e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. O que está escrito aqui? Ou como diria Jesus, como leis? Pode ou não pode fazer a evocação de um ser querido? Pode ou não pode fazer a evocação de qualquer ser? Ou não pode? Há uma profanação quando há recolhimento e é feita com respeito e decoro, não há nada de errado. Coisas para a gente meditar, coisas que estão lá no livro dos Espíritos e que muitas vezes a gente apressadamente viu, leu, mas não observou, né? E citando Jesus de novo, né? Quando ele perguntou aos, aos fariseus, né? O que está escrito na lei? Aí Jesus fala, aliás, Jesus faz a pergunta e Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Como leis? Ou seja, qual é a interpretação que você dá? Aqui tem um complemento a essa resposta, que fala assim, a possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, permanecem do nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com seus conselhos, nos dão testemunhos da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação de sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. Lembrando que esses ensinamentos estão no Livro dos Espíritos. Muitas pessoas devem estar se perguntando, estariam se perguntando quando leram isso, como fazer? Kardec vai fazer o desdobramento no Livro dos Médiuns. Quer dizer que toda vez que eu quiser falar com alguém, é só estalar o dedo e vem? Existem condições, essas condições estão ali no Livro dos Médiuns. Uniões antipáticas. Vocês perceberam que eu não estou obedecendo ordem nenhuma. Nós pegamos aqui as ideias principais, né? 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento, tanto mais amarga, quanto envenena toda a existência? Muito amarga de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. Essa questão nos lembra sobre o divórcio. Preocupação com a morte. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por essa preocupação, se elas têm... Perdão. Mas eu acho que faltou um quê aqui, né? Mas por que essa preocupação se elas têm o futuro pela frente? Resposta: é errado que tenham essa preocupação, mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. Kardec vai abordar essa situação, né? Que muitos se tornam materialistas não porque não acreditam em Deus, mas por causa dos abusos que a igreja usa.
É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno que deve queimá-los, sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ela deve temer. A gente já vê a temática sendo trabalhada do céu e inferno, penas eternas, desgosto pela vida, suicídio. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior que aquela cujo curso interromperam. Nós quisemos trazer exatamente, sem aprofundamento, mas só que para lançar a semente dessa ideia. Muitos cometeram suicídio e relatam o que eles vivenciaram. As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas. São sempre relativas às causas que produziram. A sorte não é a mesma para todos. Alguns espiam imediatamente, outros numa nova existência. Então, são condições do espírito, penas e gozos futuros. Intuição das penas e dos gozos futuros. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, as esperanças para o homem de bem. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem. Não é ele demasiadamente grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. No céu e inferno ele vai falar que até ao lado de um verme existe um espírito cuidando. Natureza das penas e gozos futuros. As penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Não podem ser materiais, desde que a alma não é de matéria. O próprio bom senso o diz. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. O espírito, uma vez despreendido, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras tomadas pela realidade. Então, aqui mais uma vez, né? Estamos vendo Kardec trabalhando junto com a espiritualidade superior sobre o entendimento, né, desses gozos ou dessas penas. Ele pergunta: tem alguma coisa de material? O espírito vai sentir dor? Ele vai vivenciar tudo aquilo? Não. Né? É a consciência do espírito. E outra também, uma questão que a gente sempre levanta, né? De que espírito estamos falando? Mas a gente vai entrar, quando a gente vai falar de que espírito a gente está falando, a gente vai entrar já nos pormenores sobre a classificação desses espíritos. Questão 982. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura?
Eu achei interessante porque é muito comum a gente usar aquela frase, fora da igreja não há salvação, e abordar a questão que fora da caridade, mostrando que você não precisa fazer profissão de fé em religião nenhuma. Mas eu acho curioso é que essa pergunta foi feita por Kardec com relação ao espiritismo. Precisamos então fazer profissão de fé no espiritismo para poder assegurar nossa sorte na vida futura? Se fosse assim, todos os que não creem ou não puderam esclarecer seriam deserdados, o que é um absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar ao lhe fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas porque permite considerarmos o que seremos um dia. É, pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação, desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhe a felicidade futura, e é assim que contribui para a sua felicidade, mas nunca se diz que sem ele não se possa atingi-la. Expiação e arrependimento. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então, é bom lembrar que a, a evolução do espírito, ela se dá o tempo todo, tanto encarnado como na erraticidade. Duração das penas futuras. A duração dos sofrimentos dos espíritos pode ser eterna? Sem dúvida, se ela fosse eterna, se ele fosse eternamente mau. Ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços dos espíritos, jamais lhe tirando o livre-arbítrio, se dele fez mau uso, perdão, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. A resposta é dada por São Luís. Então, lembrando, existe o diabo, existem seres na criação que foram criados para o mal eterno, existem os anjos que foram criados desde sempre bons, são questões que estão embutidas nesse pensamento. Segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas. Consultai o vosso bom senso, a vossa razão e perguntai se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, mesmo que fosse de 100 anos, em relação à eternidade. Eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimento, tortura sem fim, sem esperança, apenas por algumas faltas. Não repugna ao vosso próprio critério semelhante pensamento? Que os antigos tivessem visto no Senhor do Universo um Deus terrível, invejoso e vingativo, compreende-se. Na sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exige como um dever? Palavra de Santo Agostinho. Ele continua, né, a reflexão, nós trouxemos só esse ponto para
para a nossa reflexão. E, finalmente, paraíso, inferno, purgatório. E o paraíso perdido. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com seus méritos? Existe um lugar físico, um lugar no plano espiritual para isso? Já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Nenhum lugar circunscrito ou fechado, não é isso? Então, existe céu, existe inferno, existe um umbral, que é o inferno criado pelos espíritas, né? De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam, não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeito. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. Em que sentido se deve entender palavra céu? Disseram, aqui, né, já não trouxe a resposta, né, só para a gente terminar o tema. Disseram alguns espíritos habitar o quarto, o quinto céu, etc. O que entendiam por isso? Bem, aqui a gente encerra essa parte do Livro dos Espíritos, que eu trouxe justamente para ver que lá no quarto livro do Livro dos Espíritos, ele faz todo esse ensaio. E muitas questões que hoje é discutida, e às vezes, até pelo fato de terem sido trazidas em obras mediúnicas, e eu não vejo problema nenhum em que essas ideias possam ter sido trazidas, porque desde o tempo de Kardec existiam obras que falavam, né, de lugares circunscritos, já desde muito tempo que existe. O problema não é esse. O problema é passar pelo controle do ensinamento universal. Quais são os espíritos que estão abordando essa questão? Qual é a condição de cada espírito que está abordando? Esse trabalho é um trabalho gigantesco que o Kardec faz nesse ensaio primário no Livro dos Espíritos, e depois ele vai fazer esse desdobramento justamente no céu e inferno. Primeiro, quebrando todas essas questões. Então, o que a gente pode observar? Mais uma vez, eu vou relembrar aqui as outras apresentações, que a doutrina espírita ela teve uma primeira fase, porque ninguém inicia uma construção pelo telhado. Essa base doutrinária ela vai ser a estrutura. E aí a gente vai lembrar que essa estrutura começou a ser formada em 57 com o Livro dos Espíritos. Em 58 vem instruções práticas sobre manifestações espíritas. Em 59 o que é o Espiritismo. Em 61 o Livro dos Médiuns. Eis a base doutrinária. A partir dessa base, ele vai fazer agora o desenvolvimento
da segunda fase, que é a aplicação da doutrina, nas obras que têm como, né, a sua continuação segundo o Espiritismo, segundo essa base doutrinária. Nós não vamos mais fazer a interpretação do Evangelho segundo a visão católica, ou segundo a visão da igreja, vamos colocar assim, né, ou protestante, ou católica. É o Evangelho segundo essa base doutrinária, esse conhecimento que foi trazido pela espiritualidade superior. Vamos abordar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo essa base doutrinária. E o céu e o inferno, os milagres e as predições segundo essa base doutrinária. Estamos aqui já no céu e inferno, caminhando para a próxima apresentação já para Gênesis, que se dará em outro momento. O objetivo da obra, ela está bem disposta no prefácio da primeira edição. O título desta obra indica claramente seu objetivo, que é o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Nela reunimos todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. Como em nossas publicações anteriores sobre a doutrina espírita, nada colocamos neste livro que seja produto de um sistema preconcebido ou de concepção pessoal, que, aliás, não teria nenhuma autoridade. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos fatos. As ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, por terra preparada não se deve entender algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não somente dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, achando um maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e esteja mais forte para resistir a seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já foi um passo adiante. O céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance será facilmente compreendido, pois ele toca no ponto nevrálgico de certas questões, conquanto não devesse vir mais cedo. Então, nós vamos ver nessa obra, daqui é o prefácio, né? E a gente vai seguir com o prefácio para também falar um pouquinho sobre essa primeira parte. Então, a primeira parte desta obra, ela foi intitulada Doutrina. Contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é tratado aí de maneira especial, sendo refutado por argumentos colhidos das próprias leis da natureza e que demonstram não somente o lado ideológico, não somente o lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como sua impossibilidade material. Com as penas eternas caem naturalmente as consequências que se acreditava delas poder tirar. Então, quando ele vai trabalhar essa primeira parte da doutrina, ele está fazendo exatamente um comparativo das religiões. Ele vai pegar as religiões cristãs, ele vai pegar o paganismo, vai trazer essas ideias, vai analisar cada ideia dentro de uma lógica e, finalmente, ele vem apresentar o Espiritismo e como é que o Espiritismo, né, vai jogar luz nessas ideias. A segunda parte encerra numerosos exemplos que apoiam a teoria. Lembra que Kardec ele traz a teoria e depois ele vem trazer a prática, né? Então, ele forma a base e agora, com os exemplos, ele vai estabelecer, né, melhor essa teoria. A autoridade desses exemplos baseia-se na diversidade dos tempos e dos lugares em que foram obtidos. Porquanto, se emanassem de uma única fonte, podiam ser considerados como produto de uma mesma influência. Baseia-se essa autoridade, além disso, na sua concordância com o que se obtém todos os dias, em todos os lugares onde alguém se ocupe das manifestações espíritas, sob um ponto de vista sério e filosófico. Veja bem,
O Kardec ele está fazendo uma proposta, né, de fazer uma análise, e ele não poderia se basear numa única opinião. E aqui é que entra exatamente o que a gente chama sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm seu valor para quem quer que reflita com atenção sobre elas, visto que cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte, assim como sobre a passagem, até agora tão obscura e tão temida, da vida corpórea à vida espiritual. É um guia do viajante antes de entrar no país novo. A vida de além-túmulo aí se desdobra em todos os seus aspectos como um vasto panorama. Todos poderão nele aurir novos motivos de esperança e de consolação, assim como novas bases para fortalecer sua fé no futuro ou na justiça de Deus. Vamos dar um pulinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai trazer a autoridade da doutrina espírita. Ele vai falar exatamente sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Ele fala assim: o espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares, não imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, pois se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. Eu vou me permitir aqui, se você, né, fazer um pequeno comentário. Mais uma vez, insistir nesse assunto, né? Visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Infelizmente, algumas pessoas se utilizaram de uma fala do Xavier, quando ele disse que o telefone só toca de lá para cá. Eu tenho certeza absoluta que quando o Francisco Cândido Xavier falou essa frase, ele quis dizer que não é só querer essa comunicação. E como nós vimos Kardec falando, aliás, os espíritos respondendo a Kardec, que é onde há uma seriedade, onde há um respeito, não uma profanação. A fala do Chico, eu acredito que ela se encaixa exatamente aí, né? Não pode ser de uma hora para outra de qualquer jeito. Tem que obedecer determinadas situações, como o próprio Livro dos Médiuns vai nos orientar. É um procedimento. Agora, se utilizou isso para dizer que você não pode fazer evocação, que só tocaria o telefone de lá para cá, o que é um erro, né? Então, como assim? Se a própria doutrina espírita tem falado desde o Livro dos Espíritos, da primeira até a última obra, sobre as instruções que nós podemos receber de parentes e amigos, que é uma doutrina consoladora, porque a morte não existe mais, que nós podemos reencontrar com os nossos amigos e parentes. Então eu preciso ir numa casa espírita? Precisa-se ir numa casa espírita para ser espírita? As reuniões espíritas se davam, né, no lar. A reunião mediúnica ela pode ser feita no lar. Pode ser de qualquer jeito? Não. Precisamos estudar. E ali, Kardec, no Livro dos Espíritos, mais uma vez, ele dá todas as diretrizes para formar grupos, formar sociedades. Essas sociedades elas podem ser apenas grupos familiares, né? Elas podem ter uma representatividade maior, mas sempre o estudo da doutrina e grupos pequenos. Bem, voltando aqui, retomando a ideia do controle universal do ensino dos espíritos, esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo e é, ao mesmo tempo, a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da Terra para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. E quando uma vantagem de que não
E uma vantagem de que não pôde gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir aos espíritos. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, segunda parte, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Então, quando a gente tem, como ele fala, relatos de espíritos em diversos graus, a gente lembra do quê? Escala espírita, colhidos por mais de uma década, por diversos médiuns em várias localidades. A gente vai ver que toda a construção de O Céu e o Inferno, dessa segunda parte, é submetida exatamente a esse critério que nós acabamos de narrar. Ele vai fazer o quê? Ele vai analisar que cada espírito está num patamar evolutivo e que toda opinião é apenas a opinião daquele espírito que ainda não tem a compreensão de tudo. Essa escala espírita está no Livro dos Espíritos, mais uma vez, por isso que é a base, está nas perguntas de número 100 até a 113. Eu só vou trazer as ordens, a gente não vai se ater aqui, porque não é objeto do nosso estudo, é apenas a apresentação do céu e inferno. Lógico, claro e evidente que esses pormenores vai ser estudado a partir do momento em que nós entrarmos no estudo aprofundado de cada obra. Nós começamos essa ordem dos espíritos imperfeitos, a terceira ordem, com os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores e perturbadores. A segunda ordem são espíritos bons. Eles podem ser classificados como benévolos, sábios, prudentes, superiores. E a primeira ordem, que são os espíritos puros, que são os puros espíritos. Vamos agora falar um pouquinho, né, de uma comunicação que Kardec registrou numa sessão sonambúlica do senhor Morim. Isso se deu em 8 de outubro de 1865. Isso não está na codificação, isso está naquele acervo do Canuto Abreu, que foi publicado. Esses daqui são os facsímiles, né? Você vê que, na verdade, essa comunicação ela foi muito extensa, né? Então, nós temos aqui praticamente 10 folhas, mas nós vamos apenas ler uma parte em que Kardec vai questionar sobre o resultado da publicação do Céu e Inferno. Lembrando que esse material ele tem acesso público. Está lá em projeto Allan Kardec, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? Aí está o link, né, do projeto. E esse documento é o documento de número 144. Lá, nessa comunicação, nessa sessão, o Kardec abordou vários temas. Dentro desses temas, ele vai fazer a seguinte questão. Vejamos, agora que já passou algum tempo desde a publicação do meu último livro, Céu e Inferno, diga-me um pouco qual a impressão que ele tem causado ao público. E veja aí, mais uma vez, Kardec evocando e perguntando aos espíritos. Resposta. Você não acreditaria, mas do total de vendas, há um terço, e mesmo mais, nas mãos dos jesuítas. Haverá muitas refutações, assim vejo, mas não sabe onde atacá-lo. Eles estão muito constrangidos. Foram pegos e açoitados com suas próprias forças. Esse é apenas o texto do nosso ensinamento. Não se pode dizer nada e, entretanto, tenta-se
E o notável é que todos concordam em começar a refutação pelo final, porque não se pode atacar o início. Ele está falando da segunda parte. Pode-se atacar aquelas comunicações dos exemplos, mas a doutrina é muito entediante, muito desagradável. Em toda parte, há partidarismo na refutação. Pluma na mão, ataca-se a segunda parte. Mas quando é preciso falar da primeira, impossível. É bem espinhoso responder essa parte. É tão difícil que roem as unhas. E as dos jesuítas são tão ruídas que as suas mãos se transformaram em patas de veludo. Ah, como eles se culpam e como estão desesperados por não terem se apropriado dessa ideia desde o início. Mas é tarde demais. Tarde demais para tudo. Tarde demais para assumi-la. Tarde demais para fundi-las. Eles estão enfraquecidos. Empurremos, pois. Se pararmos, cairemos, e se não cedermos, iremos o máximo que pudermos. Mas eles fazem um bom progresso. Há um grande sentimento de medo, manifesto pelo silêncio geral, e que é dominado pelo arrependimento, por não terem se juntado a nós logo de saída. Começamos a acertá-los de frente. Eles não podem refutar as manifestações. Eles agora não mais as tratam como absurdos, mas as colocam na alta conta do demônio, enquanto discretamente reconhecem a sua realidade. Eles temem, mas não saberiam renunciar a uma dominação que seria a sua ruína. A todas essas referências, por todos esses referendos, seu orgulho e sua riqueza. No entanto, fazem duras concessões e, sem ver ainda todo o perigo, pressentem a catástrofe. Olha, a gente precisa ler com mais calma essa comunicação, precisa pensar melhor em tudo que a gente estudou até agora, e a gente percebe que o Espiritismo ele tinha uma força muito grande. Eu falei no pretérito passado, tinha, né? Porque essa força do Espiritismo caiu muito. Porque a partir do momento que se inserem ideias dogmáticas, como céu e inferno, ideias de umbral, ideias externas ao Espiritismo, o Espiritismo cai no ridículo. Hoje o Espiritismo não é mais aquela ameaça para a igreja. Por que ele está falando dos jesuítas? Porque os jesuítas eram realmente os responsáveis pela educação. Eram os que preparavam a cabeça de todos os cristãos para aceitarem as realidades dogmáticas da igreja. E hoje, o Espiritismo, muitas vezes, é levado em conta de brincadeira. Ainda que no passado, nós tivemos aí algumas pessoas da igreja ocupadas em fazer essa frente ao Espiritismo, porque mesmo ainda o enfraquecimento das ideias do Espiritismo, por causa justamente dessas ideias inseridas, essas ideias dogmáticas inseridas no Espiritismo, nós ainda tivemos um padre Quevedo, e agora me foge a memória, outros padres que ainda estão nas redes sociais atacando o Espiritismo, porque é aquela história, a gente conseguiu derrubar o leão, mas eles têm medo de qualquer momento esse leão voltar a se levantar. Então, eles cuidam de... Perdão, aqui é uma interpretação minha, é meu ponto de vista, né? Mas quando a gente começou a fazer essas apresentações, justamente o propósito de fazer uma biografia de Kardec é para mostrar quem foi Hippolyte Léon Denis Arrivai, que hoje é associado o nome dele com misticismo e curanderismo. Por isso que nós necessitamos nos debruçar sobre os ensinamentos e procurar entender o que realmente, qual é a ferramenta que nós temos na mão. E a doutrina espírita ela não pode ser olhada e estudada de uma forma tão banal. Mais uma vez, indicando aqui, né, que esse documento ele está no projeto Allan Kardec, documento de número 144. Vamos, então, caminhando aqui para o nosso final, trazendo aqui mais uma parte
né, da introdução do céu e inferno, que ele diz assim: quis a providência que a nova revelação não fosse o privilégio de ninguém, mas que tivesse seus mensageiros por toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes como entre os pequenos, conforme estas palavras de que os médiuns de nossos dias são o cumprimento. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E vossos velhos terão sonhos. Nestes dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. É uma passagem que está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, do versículo 17 a 18. Mas também vos foi dito: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, Kardec trazendo essas duas passagens, né? Lembrando que é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Ora, esses últimos tempos são chegados. Não é o fim do mundo material, como se acreditou, mas o fim do mundo moral, em outras palavras, a era da regeneração. Então, meus amigos, aqui a gente encerra essa apresentação.